que nós lemos. Capítulo 4 do Evangelho de João narra uma das histórias mais pregadas dos evangelhos, que é a passagem da mulher samaritana no poço de Jacó. Quando Jesus chegou, ficou lá esperando. Jesus que abriu mão do almoço para poder atender a revelação que ele tinha sobre a vida da mulher samaritana. Mas eu quero me ater apenas no verso 12, que traz uma informação sobre o poço de Jacó. O texto que nós lemos relata que era Jacó que tinha cavado aquele poço. Nós voltando no Antigo Testamento, nós não encontramos um registro datado, qual foi a época ou em que momento da vida de Jacó isso aconteceu. Mas a história lavra esses acontecimentos, apontando mais ou menos, fazendo um levantamento, em que altura da vida de Jacó, ele comprou esse terreno e cavou esse poço, que hoje está fora da jurisdição de Israel, está mais dentro da geografia da Turquia, o poço de Jacó. Segundo os historiadores, não é eu que estou afirmando. E Jacó, a Bíblia diz que Jacó cavou esse poço com as suas próprias mãos, alcançou um lençol de água, e ele bebeu da água enquanto esteve ali. Seus animais, seus servos, seus funcionários, seus filhos. E então vem uma informação de continuidade. E nós sabemos que os patriarcas, eles tinham esse princípio, um princípio de continuidade. Se você observar Abraão, ele passa a continuidade de tudo que foi gerado nele para a próxima geração, que é Isaac. Então Isaac também transfere o que ele recebeu do pai Abraão e o que ele acumulou, tanto de valores, princípios, como bens. Ele passa isso também agora para Jacó. E os patriarcas, eles têm um princípio geracional incrível. Tudo que eles receberam, primeiro, não ficou detido neles. Eles eram um rio, não um açude de água parada, mas eles eram um rio que corria. Tudo que chegou neles não parou neles, mas eles transferiram para aqueles que vieram após eles. A começar de Abraão, que transferiu no instinto geracional para Isaac. Isaac passou para Jacó. E agora nós temos o verso de número 12, do capítulo 4 do Evangelho de João, uma revelação de que Jacó também não reteu. Jacó adquiriu também essa cultura, esse princípio de continuidade. Não parou em Jacó, mas continuou também. E o texto diz que a mulher comentou com Jesus e disse: por acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou ele o poço e deu de beber aos seus filhos na época, aos seus animais, e depois esse poço continuou como uma herança para os filhos dos seus filhos, os seus netos, bisnetos, tataranetos. Passou de tataraneto para outra geração, e se passaram aproximadamente 4.000 anos. E então chegamos no capítulo 4 de João, e o poço ainda estava funcionando. Ele deixou um poço para matar a sede daqueles que viriam após ele. Ele não se preocupou apenas com a sua sede. Ele não se preocupou apenas com as suas necessidades até então.
mas ele se preocupou em construir algo que não os seus dias apenas ia se beneficiar, mas também todos que viriam após ele. De Adão até nós, existe um cálculo aproximadamente de 6.000 anos. O que nos leva a entender que de Jacó até Jesus, tem esse cálculo. Alguns falam 2.000 anos, outros falam 3.000 anos, outros exageram até, não sei se ninguém firma nada, até 4.000 anos. Mas esses dados são apenas para revelar o quão importante a posição de uma pessoa quando constrói algo não apenas para os seus dias, mas constrói algo que fica reverberando ao longo das gerações que virão. E eu tenho aqui uma pergunta. Aliás, eu tenho muitas perguntas. E eu quero entrar direto aqui já, me valendo dessa introdução bem curta, para nós ganharmos tempo. E já começar a aplicar. E a primeira pergunta é: aplicando nos dias atuais, usando esse exemplo de Jacó, contextualizamos com os nossos dias. A próxima geração vai beber do que você está cavando hoje? Ou o que nós estamos cavando, as fontes que estamos procurando, elas têm um fim em nós mesmos? Quem cava um poço sejam bem-vindos, família de Canoas, meu irmão, esposa. Quem cava um poço não dá conta de beber sozinho. Tudo que nós fazemos que dá certo, a gente não dá conta de consumir sozinho. Isso é uma cegueira. Pensar que nós podemos fazer um projeto, e o projeto funcionou, e agora esse projeto, eu vou dar conta de usufruir dele sozinho. Possível. A primeira lição que nós temos aqui nesta noite, arrancada desta pergunta que nós fizemos: o poço que você está cavando, a próxima geração vai poder beber dele? Ou quando você passar dessa vida, o poço será entulhado? Vai ser cheio de entulho, vão entulhar o poço, porque a gente bebeu e não nos preocupamos em conservar essa vertente funcionando, para os nossos filhos continuarem sendo nutridos por aquilo que o Senhor nos deu. Então, fica a reflexão: quem cava um poço não dá conta de beber sozinho. A família dele bebe, a cidade dele bebe, a próxima geração também vai beber. Isso nos ensina que, além de deixar algo ativo para a próxima geração, agora no presente, também não somos os detentores dessa fonte. Em tempo real, somos incentivados a compartilhar da água que nós temos.
seus filhos bebem, sua família bebe, sua cidade se alimenta e a próxima geração também. Quem retém, o som está bom para você? Quem retém, vira avarento. Quem só gasta, vira consumidor. Mas quem compartilha, multiplica. Digamos que você tem uma fonte. Se você reter, você será um avarento. E avareza, na Bíblia, é pecado. Aquela pessoa que tem, mas ela anda como se fosse um mendigo, só para não correr o risco de alguém pedir emprestado ou pedir um pouco daquilo que ele tem. Isso é avareza. Pessoas que têm muito, mas elas são escravas do que têm, porque elas não se dão o direito nem de usufruir em uma qualidade melhor, para que ninguém venha descobrir que eles têm. Então ele vive numa vida de escassez, demonstrando uma pobreza, só para não compartilhar aquilo que ele tem. Isso é avareza. Já quem gasta muito, também vira consumidor. Consumismo é terrível. E nós já dizemos aqui muitas vezes que o que define o consumismo é comprar o que eu não preciso, com o dinheiro que eu não tenho, para impressionar pessoas que eu não conheço. Agora, quem compartilha, multiplica. O que me leva a entender que reter não é sinônimo de multiplicar. Ser um consumidor e botar tudo fora vai me levar à pobreza. Agora tem uma maneira que dá certo, é eu compartilhando. O compartilhar tem um poder de multiplicação incrível. Experimenta isso na sua vida. A samaritana chamou Jacó de pai. Segundo ponto. Por acaso tu, Jesus, é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou o poço, ele mesmo? Nós precisamos de pais. Você sabe por quê? Porque os pais cavam poço pensando nos netos. Pais de verdade. Não pais apenas genitores. Porque um pai de verdade, ele vai cavar poços, não pensando apenas nos seus dias, mas ele está pensando na próxima geração, nos seus filhos, seus netos. Por isso que nós precisamos de pai. Uma igreja de paternidade, que não se preocupa apenas com os seus dias, mas ela é geracional, ela é patriarcal. Tudo que ela está fazendo hoje, ela não está pensando apenas nesses dias, mas está pensando em continuidade. Aleluia. Chega de águas embaladas, a água tem que correr. Olha para o seu irmão, se você puder, se sentir à vontade, e diga para ele: nós temos que cavar poços. Agora diga: se você encontrar um lençol de água, você não vai dar conta de beber sozinho. Compartilha comigo.
Herança é o que você deixa para seus filhos, legado é o que você deixa neles, segundo Luiz Hermínio. Já passou pela sua cabeça que você vai cavar poços que nunca vai beber? Que vai enviar e sustentar missionários que você nunca vai saber o resultado? Já passou pela sua cabeça? Se você carrega esse sentimento, então esse sentimento é um sentimento de continuidade. Às vezes estamos enviando missionários, tanto em circuito urbano quanto transcultural, e talvez a gente não vai viver para ver os resultados. Isso é cavar um poço, que talvez nós não vamos beber, mas os nossos filhos vão. Já pensou? Agora o contrário. Depois que eu morrer, os filhos vão dizer: entulham esse poço. Dá uma baixadinha, eu acho que na frente. Eu estou um pouquinho. Tá voltando para mim aqui, o Igor, o William. Já pensou? Depois que eu morrer, os filhos vão dizer: entulham esse poço, porque a água que nosso pai deixou é uma água morta. E água morta mata. Da mesma forma que uma palavra morta também mata. Pai, quando você morrer, a fonte morrerá junto com você, ou ela ficará jorrando dentro dos seus filhos? O que nós estamos deixando para a próxima geração? Muitos, quando vão, não deixam nada, a não ser apenas heranças. Heranças de dinheiro. E tem gente que é tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Não tem mais nada. Pastor, pai, quando você morrer, a fonte morrerá junto com você? Ou a fonte vai ficar jorrando dentro daqueles que lhe ouviram? Igreja, quando passar a sua geração, também vai findar com você a unção, a autoridade de continuidade? Ou nós vamos passar para a próxima geração? Jesus perdeu o almoço por causa de uma mulher que tinha 5 maridos. Terceiro ponto. Estou sendo bem rápido aqui, tá, gente? Jesus perdeu o almoço por causa de uma mulher que tinha 5 maridos. E hoje estamos discutindo se ela pode congregar na igreja ou não. Terceiro ponto dessa mensagem. Vivemos tão atarefados com a própria santidade que não conseguimos ouvir os gemidos dos perdidos de nossa cidade e do mundo. Estamos encerrando uma conferência de missão. Eu estou nesses 3 dias igual um leão enjaulado. Não aguentava mais para pegar esse microfone, irmão. Vivemos tão atarefados com a própria santidade que não conseguimos ouvir os gemidos dos perdidos de nossa cidade e do mundo. Estamos tão preocupados com quem pode, quem se gabarita para fazer parte da igreja ou do nosso credo, que nós perdemos a oportunidade
de salvar muitas mulheres com 5 maridos. Jesus não estava nem aí se a sinagoga iria rejeitar aquela mulher, ou o famoso templo de Salomão na época, com todos os seus legalistas. E eu não sou uma igreja judaizante, você não é uma igreja judaizante, nós somos uma igreja cristã. Portanto, nós não seguimos a lei do Antigo Testamento, mas nós seguimos a graça de Cristo escandalosa do Novo Testamento. E se Jesus ia atrás de uma mulher que podemos até rotular ela como prostituta, Jesus que abria a mão do seu almoço para evangelizar uma mulher com 5 maridos, Jesus que ia atrás desse povinho, que tipo de igreja você acha que nós devemos ser? Estamos falando de missões por 3 dias, da responsabilidade da igreja. Será que um marinheiro, ou melhor, será que um médico permaneceria sentado comodamente, deixando seus pacientes morrerem? Será que um marinheiro ficaria parado se houvesse o clamor de um náufrago? Será que um bombeiro, ao salvar quem está pegando fogo, ficaria parado e não iria prestar-lhe socorro? E você conseguiria ficar à vontade dentro da igreja, vendo o mundo ao seu redor ser condenado? Será que um médico conseguiria ficar comodamente vendo um paciente morrer e não fazer nada? Um marinheiro vendo um náufrago se afogar e ficar tranquilo no seu barco confortável e não salvar? Um bombeiro vendo uma pessoa pegar fogo e não faz nada para salvar? E você, igreja, consegue ficar confortavelmente dentro de um ambiente como esse, vendo o mundo perecer na sua volta e não fazer nada? A célebre frase encaixa-se como uma luva: enquanto a igreja dorme na luz, o mundo perece nas trevas. Qual é a missão da igreja? É a missão de Jesus. Por favor, nos ajude a fazer alguma coisa que realmente represente a igreja genuína. Quase 1 milhão de pessoas morrem sem Cristo semanalmente. Quase 1 milhão de pessoas morrem sem Cristo toda semana em todo o mundo. Isso não assusta você? E nós, como igreja, coletivamente, estamos preocupados se a gente vai conseguir bater a meta para a gente trocar de carro no final do ano, ou comprar uma casa a mais para alugar. É isso que nos move vir para a igreja e ser igreja. É as nossas particularidades, os nossos sucessos, mesquinha. Somos uma igreja que aparentemente é coletiva, mas de todos os exércitos, às vezes parecemos o mais dividido. Não lutamos pela nossa bandeira, não defendemos o nosso general, e não estamos dispostos a morrer pela nossa pátria. Somos um exército como tantos outros, mas talvez o mais dividido de todos, porque cada soldado está pleiteando a sua própria guerra particular, e não luta a guerra única do Senhor. Eu espero que essa palavra atraia você. Precisamos acabar com a nossa religião sintética. Uma situação dessas revela a falta de união nos púlpitos e a falta de ação nos bancos ou nas cadeiras. Religião sintética, puro plástico. E nós precisamos acabar com isso. Quase 1 milhão de pessoas morrem toda semana sem Cristo.
Isso não incomoda você, igreja? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, 18. E não havendo paixão pelas almas, a igreja perece, mesmo que esteja lotada no domingo à noite. Por falta de conhecimento, o povo perece. E por falta de paixão às vidas, a igreja também perece, mesmo que esteja lotada no domingo à noite. Amor, paixão, chamado, angústias, de dores, pelo mundo que está se perdendo. Só vou ler algumas estatísticas e nós encerramos, porque eu tenho muita coisa marcada aqui. No mundo existe 8.000 povos ainda não alcançados. 8.000 povos, etnias no mundo ainda não alcançado. A última estimativa aponta para 85.000 pessoas que morrem por dia sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Irmãos, 85.000 pessoas que morrem por dia sem nunca ter ouvido falar de Jesus. É de levantar e ir embora. Ainda dá tempo de você, quem sabe, achar um outro culto. Porque essa palavra não está trabalhando nas suas necessidades pessoais. E o nosso afinco é trabalhar não nas nossas necessidades. Porque Jesus não veio para resolver os problemas de hoje, mas Jesus veio para resolver os problemas eternos. Como que você consegue, igreja, deitar e dormir à noite sabendo que 85.000 pessoas morrem por dia sem ouvir falar de Jesus? Como que você consegue comprar terrenos, construir templos luxuosos e fazer tantas coisas ouvindo uma informação dessa? Eu não sei se um dia nós vamos ter um terreno e construir o nosso próprio prédio. Eu acredito que isso Deus vai nos dar, mas nunca isso vai ser o nosso alvo, nunca. Por causa de informações como essa. E você pode me chamar de menino, mas como diz aquela canção, eu prefiro ser um menino que ouve a Deus do que um sacerdote rejeitado. Das 258 tribos indígenas brasileiras, apenas 34 possuem o Novo Testamento em sua língua. Isto é, 136 etnias de indígenas brasileiras não tem nada da Bíblia traduzido. 136 etnias indígenas brasileiras não tem nada da Bíblia traduzido. E a gente está confortável porque a gente pensa que já fez tudo, né? Todo mundo já ouviu falar de Jesus, enfim. E a igreja está rica. Rica. E a missão de Cristo? E o que a gente faz com essas vidas aqui? « 118 tribos indígenas no Brasil não possuem missionários. 118 tribos, etnias indígenas brasileiras não têm o privilégio de receber a visita de um missionário para fazer um culto, para evangelizar as crianças, para falar de Jesus. Os investimentos das igrejas brasileiras em missão no mundo, em missão transcultural, é menos de 1%.
a média de oferta missionária das igrejas brasileiras por cristão é R$1,30 por ano. Não é possível que isso não te dá um choque, Leandro. Jéssica, R$1,30 por ano é que os cristãos brasileiros investem em missão. Mas Deus o livre se não tiver um bebedor de água fresca. Deus o livre se não tiver uma cadeira confortável. Deus o livre se o culto passar das 10. Deus o livre se não tiver um bom estacionamento, ou enfim, nós temos que ter luxo. Isso aqui é estatística, tá? No mundo existe 100 milhões de crianças vivendo nas ruas. E a igreja poderia fazer alguma coisa. Não sei, abrir um porta-mala de um carro, levar uma nega maluca, abre na rua, fala de Jesus, faz uma oração. 100 milhões de crianças vivendo na rua. E cadê você, igreja? Você sabe por que a gente está fazendo alguma coisa pelas crianças de Sombrio? É porque nós vimos isso aqui. Eu não consigo fazer pelas crianças de outras nações, porque nós não temos condição de chegar lá. Mas então eu vou fazer pelas crianças que estão perto de mim. Lá no restaurante solidário, lá que o Giovanni está, lá no Amazonas, pode olhar os vídeos, a maioria são crianças. E o Giovanni se adaptou agora na linguagem de pregação, porque o público maior dele é criança. Os pais trazem os filhos para comer, e às vezes os pais não comem, ou as crianças vêm sozinhas. Então agora o Giovanni está fazendo desenho, está pregando com conteúdo lúdico para essas crianças. Ei, Atalaia do Norte é um Marajó. Em toda a informação que você sabe sobre Marajó. Você está lá, através das ações da igreja. Só porque quando a igreja não trabalha as minhas necessidades pessoais, então eu não... O que me segura aqui então? Eu estou aqui para me melhorar a minha vida. Eu não estou aqui para me preocupar com povos de outras nações, com crianças de outros lugares. Eu quero saber o que a igreja tem para me oferecer. O que, pastor? O que você tem para me oferecer? O que a igreja me oferece? A maturidade está fora do alcance das crianças. A cada 5 crianças nascidas no mundo hoje, 2 são abortadas. Cada 5, 2 abortadas. Nós vamos começar um ministério agora de apoio às gestantes. E o nosso pano de fundo é começar a chegar nesse público de uma menina desesperada que engravidou, para nós combater o aborto. Nós estamos já trabalhando, algumas mulheres, a gente está se reunindo aqui. Tem um ministério nascendo aí, a semana passada já tiveram reunido. Nós temos uma doula aqui, que vai trabalhar com as mulheres, junto com outras mulheres, uma equipe para trabalhar com isso. E nós queremos chegar nessa temática, a promover campanhas contra o aborto, através da minha, da nossa igreja Vida. Existem 22 milhões de prostitutas no mundo. Onde é que está a igreja? Será que não tem uma pessoa que pode dobrar o joelho e dizer: Espírito Santo, me capacita para essa
camada da sociedade. Coloque em mim talentos, criatividades, meios, porque eu quero trabalhar com prostitutas. Cadê a igreja? Ou a igreja foi chamada só para congregar? Não, a igreja foi chamada para se instalar em todas as camadas da sociedade. E Jesus nos prova isso. A mulher samaritana pode com muita facilidade se encaixar dentro dessa estimativa de 22 milhões de prostitutas. E eu vejo Jesus agora indo atrás de uma, investindo nela. Será que isso não é um exemplo para nós? Será que Jesus não quis comunicar alguma coisa do tipo, por favor, façam isso vocês também? Será que Jesus não quis dizer, olha, eu estou fazendo para dar o exemplo, agora vocês vão atrás dessas outras aí? Quem aqui vai se levantar nesta noite para começar a orar e dizer, Senhor, me prepara, me capacita, eu vou estudar sobre, eu vou buscar informação, mas me dá um espírito de ousadia, que eu quero entrar nesses lugares. Porque a igreja é um agente de transformação. E não é só pregar o evangelho e dizer Jesus te ama, aceita Jesus e seja liberto dos teus pecados. Não, é oferecer infraestrutura. Porque prostituição não é uma questão apenas de pecado, de um espírito. Não, é uma questão profissional. É um ganha-pão, é um emprego, é um serviço. E agora você ganha uma pessoa, um profissional que vende o seu corpo para sustentar os seus filhos. E agora você diz, agora você não pode mais, porque isso é pecado. E vou comer o que agora? Pois a vida toda vivendo disso. Então não se trata apenas de fazer uma oração, repreender uns 4, 5 demônios e fazer uma oração confissional. Repete após mim, eu aceito Jesus, a Jesus e tal. Não adianta. Eu quero ver o que a igreja vai propor para essas pessoas, para poder transicionar elas. Isso leva tempo. Jesus não apenas falou, Jesus não apenas orou, mas Jesus deu uma água viva para ela. Isso fala de nutrição. Jesus liberou o seu evangelho sobre ela, mas Jesus também nutriu ela. Missão? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, entre 2012 e 2017, a população de idosos nos asilos públicos cresceu de 45,8 mil para 60,8 mil pessoas idosos nos asilos brasileiros. Somado com os albergues privados, chegamos ao número de 100 mil idosos em asilos no Brasil hoje. Você sabe o que isso significa? Praticamente todos os idosos que estão em asilos não conhecem Jesus como seu Salvador. Praticamente todos os idosos que estão em albergues de continuidade, de asilos, não conhecem Jesus. Por quê, pastor? Porque as famílias que conhecem Jesus geralmente não colocam seus idosos lá. Então a maioria que está lá é porque não tiveram acesso ao evangelho. E nós temos tido acesso a alguns asilos, e o relato dos coordenadores é: eles vêm para morrer aqui. E quando alguns começam a melhorar, porque agora ganham alguns cuidados, e a família vem visitar, fica triste porque melhorou, porque a família queria que morresse. Ah, melhorou. Só porque a questão não é essa também. A questão é aonde está a igreja, que não levanta um ministério, uma equipe, um propósito para
entrar nesses lugares, nessa estimativa de 100 mil idosos, no final da vida, e levar eles a conhecer Jesus antes da morte, para que essas almas não sejam perdidas. Não é uma questão apenas de amor, não é uma questão apenas de fazer o bem, não é apenas isso, é uma questão de vida eterna, é a última colheita. Onde é que tu está, igreja? Ocupado demais, ganhando dinheiro e enriquecendo. Onde é que tu está, igreja? Ocupado demais, fazendo mais uma faculdade. Onde é que tu está, igreja? Ocupado demais, porque eu me endividei tanto que agora eu tenho que trabalhar em 3 serviços durante 20 anos para poder pagar a minha casa, a minha vida e tantas outras coisas. Por quê? Porque eu me envolvi demais com as coisas dessa terra. Eu fiz aliança com o que não deveria. A terra me abraçou, a terra me trancou, a terra... Eu não consigo mais me mover pelo reino, porque eu estou tão envolvido com a terra, que não sobrou mais espaço para a missão da igreja. E pasme-se, não existe repartimento público que vai fazer o que é para a igreja fazer. Podem criar, montar asilo, tanto é que eu fui pesquisar, isso aqui é dados do IBGE, tirado da revista Isto É. E os dados são alarmantes. E cadê a igreja? Envolvida demais com os seus projetos particulares. Temos 8 bilhões de pessoas no mundo, aproximadamente. Fica tranquilo que eu estou encerrando. Nós produzimos alimentos para 12 bilhões de pessoas, escute isso. Temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. E o mundo produz aproximadamente alimento para 12 bilhões de pessoas. Agora escute. Mas a cada 5 segundos, morre uma pessoa de fome no mundo. A fome mata mais do que a malária, a tuberculose, o Covid e o câncer juntos. Onde é que você está, igreja? Enriquecendo, juntando tesouro aonde a ferrugem corrói. Aliciado pelas mesmas coisas que os ímpios estão aliciosos. Eu acho que é em Provérbios que tem um texto que diz: não invejai as riquezas dos ricos, porque nós já temos uma riqueza, e essa riqueza se chama Jesus. Nós não temos mais nada além dele. Estamos aqui por uma missão, estamos aqui para trabalhar para ele, para expandir o seu reino. Isso é ser igreja. E desculpa se ensinaram errado para você, mas ensinaram errado. Isso é ser igreja. Quando a dor dos outros não nos toca, é porque estamos mais doentes do que o próximo. Eu prefiro ajudar alguém a estar errado do que não ajudar a estar certo. É uma célebre frase nossa. A questão não é o que sentimos pelo próximo, mas o que estamos fazendo por ele. A minha pergunta não é se você sente dó, se sente amor, se sente raiva, se gosta, se não gosta. Não estou perguntando o que a gente sente, porque sentir a gente sente muita coisa. Mas a pergunta é o que nós estamos fazendo. É bem possível que você pode entrar em qualquer reunião de público religiosa e você falar do amor e dizer: caridade, vamos ajudar, tadinho, isso, aquilo, um idoso, que dó, que dó, uns velhinhos, as crianças na rua, que dó, e a prostituta, isso, aquilo. Mas a questão não é sentir, a questão é fazer. O que nós estamos fazendo, gente?
Estou louco? Ah, tá. Escute. Deus tem mais problema com a hipocrisia dos crentes do que com o pecado dos pecadores. A nossa fé não pode ser hipócrita. A nossa vida não pode ser uma hipocrisia. Nós temos que ser crente de verdade. Você concorda comigo? Nesse sentido aqui, meu irmão, será que isso aqui não move você? Será que isso não queima o seu coração? Será que você amanhã, segunda-feira, vai continuar vivendo do mesmo jeito, sendo o mesmo tipo de crente, sendo o mesmo tipo de igreja? E a missão de Cristo? Temos diversas razões para fazer missão. Primeiro, para livrar a nossa própria pele. Temos razões de sobra para fazer missão. Primeiro, para livrar a nossa própria pele. Se nos calarmos, seremos culpados, diz a Bíblia. Por que eu devo fazer missão? Primeiro, para livrar a minha própria pele. Porque se eu me calar, eu serei culpado, diz as Escrituras. Segundo, por que eu devo ter razões para fazer missão? Para arrebatar os perdidos do fogo. A ignorância não é uma porta secundária para entrar no céu. Não há salvação sem Cristo. Deus resolveu salvar o perdido pela loucura da pregação. Então mesmo aqueles que estão na ignorância, por estar na ignorância, não é sentido que eles vão ser salvos, não vão ser. Porque a ignorância não é uma porta para a salvação. Não há salvação sem Jesus. O que me leva a perder o sono essa noite, em saber que tem tanta gente que vai morrer sem salvação, porque não ouviram e não foram tocados pelo amor de Cristo. É só esse o motivo que a igreja ainda não foi tirada da terra. Porque fazer missões até os fins da terra é ordem expressa de Jesus Cristo. Não fazer missão então é desobediência. Se Jesus deu uma ordem expressa que fazer missão até os confins da terra é uma ordem de Cristo. Se é uma ordem de Cristo e eu não estou fazendo, então eu estou sendo desobediente. Então a igreja está em rebeldia, está em desobediência. Ei, igreja! Aonde você está? Devemos fazer missões para a glória de Deus. Quando o pecador se arrepende, a graça de Deus é exaltada. Até onde estamos dispostos a ir para salvar pessoas? É uma pergunta. Eu vou repetir. Até onde estamos dispostos para ir para salvar pessoas? Jesus foi até a cruz. E você está disposto a ir até onde para salvar pessoas? Jesus foi até a cruz para poder salvar. E a igreja está disposta a ir até onde para salvar vidas? Está disposto a ir para a cruz, morrer para você, igreja? Para salvar vidas? Como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos 10 e 14. Missão nada mais é do que anunciar Jesus. Somos como o anjo Gabriel, levando as pessoas a gerar Jesus. Assim como Gabriel levou Maria a gerar Jesus pela palavra liberada, liberamos a palavra aos quatro cantos da terra.
e os ouvintes passarão a gerar Jesus. Maria foi o ventre que gerou o primeiro missionário. Oramos por ventre que estejam dispostos a gerar não para si, mas para Deus. Não posso mais continuar indo à igreja no domingo, enquanto o mundo vai para a perdição na segunda. Vou fazer uma pergunta, e você vai para casa. O que você está fazendo como uma igreja missionária? O que você tem feito pela missão? O que você tem feito para expandir o Evangelho de Jesus? O que nós temos contribuído? Não estou falando apenas de dinheiro. Dinheiro é apenas um meio, uma forma. Além de dinheiro, o que mais nós temos feito? Só R$1,30 por ano? O que mais nós temos feito? Se nós não temos feito nada, então não adianta você aplaudir essa palavra, porque nós estamos contrário a Jacó. Os poços que nós cavamos, a gente bebe sozinho. O poço que nós cavamos é todo nosso. Nós não estamos deixando nada para quem está vindo, ou não estamos investindo em nada. Muito obrigado pela sua atenção. Coloque-se em pé. Nós falamos hoje de manhã aqui. Quem tem um chamado não tem mais escolha. E quem ainda tem escolha é porque não tem um chamado. Vamos orar? Devo pedir perdão a você por essa palavra? Você vai conseguir tocar a sua vida como antes, normal, sem fazer nada? Pela obra de Cristo? Se preparem. Nós vamos precisar de muito investimento, porque nós vamos continuar abrindo restaurantes solidários por aí. Se prepare, porque nós vamos precisar de muito dinheiro para investir e de muitos recursos humanos, muitas pessoas dispostas aí. Se preparem. Se caso você for negligente, não tome por surpresa Deus começar a levantar missionários na casa do Pai, empresários nas comunidades terapêuticas, missionários, missionárias na Madalena para enviar, e você ficar para trás, porque você se envolveu apenas com os seus interesses. E Deus não vai parar em nós. Se nós não nos posicionarmos, Deus levanta um drogado da rua. Daqui 6 meses, 9 meses, 1 ano, ele está no meu e no seu lugar. Quer saber? Fazendo melhor do que nós. Deus não vai parar em nós. Eu quero orar com você. Devo fazer o convite para alguém vir na frente? Você quer se posicionar como uma igreja missionária? Se você desejar, vem à frente. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos. Tantos jovens, né? Cadê o pai dessa juventude para cavar poço para eles? Aquele que quiser ser o primeiro, sirva todo. Temos um lugar no coração de Deus. Aleluia.
Importa que ele cresça. Eu Me perdoe não pregar uma palavra para você essa noite. Me perdoe não trabalhar na sua necessidade hoje. Me perdoe decepcionar você. Mas nós estamos aqui para trabalhar a missão de Cristo. Ser igreja. Então vamos ser de verdade. Sábado de manhã nós temos café com a cidade, sábado agora. Você que não faz nada sábado, vem aqui. Temos aqui mais de 100 famílias e não temos a igreja para abraçar eles. Você sabia disso? Nós ficamos sozinhos com a equipe aqui sábado de manhã no café com a cidade. E a gente se consome porque somos tão poucos para atender mais de 100 famílias. E aonde está a igreja? Com exceção daqueles que estão trabalhando, daqueles que têm as suas ocupações, está dormindo a missão da igreja. E a gente acha tão bonitinho o vídeo quando passa ali, né? Mas cadê a igreja para se envolver na massa? Não estou pedindo dinheiro, estou pedindo para você vir dar um abraço. Café com a cidade. Nós já estamos aí há 6 anos, 7 anos quase com café com a cidade. Todo sábado não falhamos um. E a igreja não comparece. A gente vai continuar, mas é só uma deixa, só uma fala. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Talvez a resposta é: ela está envolvida demais com as coisas da terra, por isso que ela não pode. Amém? Feche os seus olhos. Quero pedir que os pastores orem. Aqui na frente nós temos futuros missionários. E aqui na frente nós temos futuros investidores também. Gente que vai investir em missão. Vamos investir em projetos. Eu vou dizer, se você tem um desejo de trabalhar com um idoso, nós temos um projeto chamado Projeto de Honra, que é apenas um laboratório, porque muito em breve nós vamos ter o nosso próprio asilo. E não é apenas para cuidar de velhinho, não, é para falar de Jesus e ganhar a alma deles, e batizar eles nas águas, para que eles possam partir salvo. Às vezes eu fico olhando igrejas nas redes sociais, eu vejo igreja com tanto dinheiro, gente. Acho que você vê isso também, não é só eu, né? Às vezes eu vejo igreja com tanto dinheiro, com tanta riqueza, e eu fico pensando, meu Deus, se nós tivéssemos pelo menos um pouquinho disso, eu acho que nós já tínhamos feito até um hospital. Tudo para salvar as samaritanas. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor, cura-nos da nossa hipocrisia. Pastor, se eu me entregar para fazer a missão de Jesus, o que o Senhor me oferece de segurança? O que eu vou ganhar? Porque assim, pastor, eu tenho meu emprego, eu tenho as minhas coisas, eu tenho a minha qualidade de vida. Como é que eu vou fazer daí? A sua segurança repousa em não ter mais segurança. Sabe o que é difícil para nós? Escuta, você sabe o que é difícil para nós? Largar os corrimões da terra e segurar na mão de Jesus. A gente fica nas nossas seguranças. Às vezes é uma migalha, mas a gente se sente seguro na migalha. É uma vida vida difícil. Às vezes não, um dia come, outro dia às vezes nem come, às vezes não tem dinheiro nem para pagar a luz, mas nós estamos ali, pegados nas migalhas.
A gente está segurando nos corrimão dessa vida. E nós temos dificuldade de soltar essas seguranças da terra e segurar só na mão de Jesus. Alguns, Deus deu uma missão para ser um grande empresário, então fique lá, ganhe dinheiro e invista no reino do Senhor. Mas alguns Deus chamou para largar tudo. Nós oramos. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Te agradecemos por essa palavra, Senhor, que não provoca aleluia, que não provoca glória, que não provoca barulho externos, mas talvez provoque um barulho interno, uma crise interna. E o bom culto, o verdadeiro culto, não é aquele que eu vou alegre para casa, mas é aquele que eu vou triste para casa, pensando no confronto que a palavra me trouxe. Esse é o verdadeiro culto. Não é o culto que eu vou para casa alegre, mas é o culto que eu vou para casa triste comigo, porque eu não estou vivendo aquilo que a palavra tem pedido. Em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo. Aqueles que são para prosperar, que prosperem. Aqueles que são para ganhar dinheiro, para se tornarem grandes empresários, para investir no teu reino, assim seja, em nome de Jesus. Aqueles que serão os enviados para o asilo, aqueles que serão enviados para o projeto contra aborto, para trabalhar um projeto de gestante, então que se posicione. Aqueles que serão os enviados para trabalhar aqui do lado no CDI, no Centro Integral aqui de apoio à criança, que vai começar no mês que vem, em nome de Jesus. Então que sejam enviados para esta missão, para salvar a criança todo dia de segunda a sexta-feira no contraturno escolar. Aqueles que são para serem enviados para as nações, missão transcultural, então que se apresentem e comecem a se preparar, porque Deus não vai enviar ninguém sem preparo. É uma data muito específica, é um dia muito profético. Estamos comemorando 8 anos, e a palavra não é apenas de celebração, mas apontando a missão que ainda continua, e quanto nós temos ainda para fazer. Temos muito para fazer, meu irmão. Temos muito para fazer, minha irmã. Em nome de Jesus. Para que o mundo crer que o Pai o enviou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim seja. Nós liberamos, nós oramos, nós ativamos, Pai. Em nome de Jesus. Nós não vamos cavar um poço para nós ficar bebendo só nós, mas nós queremos compartilhar esse poço, Senhor. Em nome de Jesus. Dá um chacoalhão na pessoa que está com você. Chacoalha, pega ela pelos ombros e diz: garra jeito, rapaz. Se posiciona. Em nome de Jesus. Ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser um. Recebemos uma palavra aqui do pastor Fernando. Temos que ser um. Nessa ministração nós encerramos. Fecha o corredor aqui. Abraça aqui ou dá as mãos aqui. Isso. Isso, dá as mãos aí, fecha o corredor. Você que está aqui, dê as mãos também. Agora abre a sua boca e canta. Nós temos que ser um, meu irmão. Como Pai em Cristo é. Para nós encerrar. Assim nós encerramos a conferência missionária de 2024, dizendo que nós temos que ser um. Cante isso. Oh. Como Pai em Cristo é. Temos que ser um. Temos que ser um, para que o mundo crer que o Pai o enviou. Ajuda do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Temos que ser um,
ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, e para que o mundo creia que o Pai o enviou, temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um. Xarabassuri me cantarabalabagar, Urabassoro bialarabagar. Como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, temos que ser um, Zé. Temos que ser um, Bebel. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, e para que o mundo creia que o Pai o enviou. Ah, meu Deus! Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser. Solte a mão do seu irmão. Daqui 8 anos, quando Amor e Graça tiver com 16 anos, se Jesus não tiver voltado e nós não tivermos ido, você estará aqui conosco? Se você estiver aqui conosco, você pode ter certeza que nós não vamos estar daqui a 16 anos apenas no Pará e no Amazonas, mas nós vamos estar em muitas nações. Se você for um comigo e eu ser um com você, vamos manter a unidade e não vamos perder a paixão e nem a visão que o Senhor nos deu. Levante a sua mão, diga assim: 2025 teremos mais uma conferência se Jesus não voltar. Jesus Cristo é, Jesus Cristo é, Ele é. Senhoras e senhores, boa noite.